Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Continuando nossos estudos sobre a relato breve da educação, da história da educação clássica, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre, bem pouquinho mesmo, sobre a época medieval. Então, no início na época medieval toda, né, no início da era moderna, tinha como foco na educação a fé, ensinamentos eclesiásticos e teologia, tá? O currículo, como já sabemos, era constituído pelo trívio, depois o quadrívio, depois a teologia, que era dita a rainha das ciências, certo? E o trívio, o quadrívio, as 7 artes liberais, como já sabemos, tá certo? Então foi na época medieval que foi a época mais forte onde vemos o trivium quadrivium atuando. Certo? Falamos em artes liberais, mas o que é arte, tá? Então eu vou falar para vocês o que é arte. A palavra arte vem do latim ars ou no genitivo artis, que significa, pode ser traduzido por método, caminho, ciência, conhecimento, capacidade, tá? A palavra equivalente no grego é chamada de tekene, que na parte etimológica do inglês, tá? Da onde vem a palavra técnica e tecnologia. Creio que do português também, tá? Em cima desse entendimento dessas palavras no inglês, o conceito de techne foi tomado do significado dos propósitos dos seres humanos, certo? Techne. Então vamos lá. Os gregos tinham um entendimento diferente do techne. Esse entendimento vinha da agricultura, isso é, a agricultura da forma antiga, ao invés da mecanizada. De sorte que a agricultura, todas as invenções, as tecnologias devem seguir as regras da natureza, porque a natureza nos ensina como estudá-la. A natureza nos ensina a permitir a graça da natureza em nos prover, né, com a natureza, com os seus melhores frutos, com a arte tecne da agricultura. Então, a agricultura, essa arte, né, esse entendimento dos gregos era do que? De nutrir o ser humano, né? Então, as 7 artes liberais, elas respondem a essa natureza humana, especialmente na família, na comunidade, que é o que a agricultura faz. E agora, o que é liberal? Já que a gente está pontuando o que é cada coisa. O que é liberal? Então, Sir Isaiah Berlin disse que há uma distinção entre uma liberdade negativa e uma liberdade positiva. A liberdade negativa é uma liberdade de qualquer interferência, isso ela não tem limite. Essa é negativa. E a liberdade positiva é a liberdade para fazer algo em particular, certo? As artes liberais são artes que liberam positivamente, é da liberdade positiva, né? Não é uma liberdade para fazer o que se quer fazer, certo? A liberdade negativa tem uma conotação diferente no inglês antigo, que é licença, ligada a... Tem uma palavra em português, peraí, peguei aqui a palavra, em inglês é licentiousness, em português é licenciosidade, que quer dizer o quê? Indisciplinado e desregrado, certo? Então essa conotação da liberdade negativa tem essa conotação de indisciplinado e desregrado, que não é o que se relaciona às artes liberais, certo? Então, com as artes liberais, existe a capacidade e habilidade do homem a adquirir excelência, certo? Então, quando a gente fala do trívio do quadrívio, é isso, né? A gente aprende com a natureza, certo? A natureza nos ensina como receber essa liberdade positiva, que é a liberdade que, na verdade, nos faz disciplinados, regrados, certo? É isso. Então, para terminar, as pessoas pobres, as pessoas que não tinham condição
não chegava nesse nível das artes liberais, certo? Eles não alcançavam essa excelência humana, certo? Não, por quê? Porque era a classe trabalhadora. Eles não tinham essa liberdade, ou leisure, ou escolher, que eu sempre falo aqui com vocês, para estudar essas coisas. Eles tinham que trabalhar. Eles tinham que ser padeiros, cozinheiros, arrumadeiras, camareiras, certo? Trabalhar no campo. Não tinham. Então, isso é importante, a gente tem que ter isso em mente, porque a gente tem que buscar isso, a gente tem liberdade para isso hoje, certo? Para que a gente alcance, que é o técne, que a gente vê lá no grego, o nosso objetivo, o nosso fim como seres humanos, dentro das artes liberais.